Desculpe. Não precisa pedir desculpa, só porque essa é a história mais absurda e completamente sem sentido da história. Com certeza. O Procurado é um filme que existiu. Disso a gente tem certeza. E é um dos filmes mais absurdos de todos os tempos. O que é que poderia dar errado nessa história? Você tem Angelina Jolie, você tem o Professor Xavier e você tem Deus. Mas esse filme é a prova de que mesmo uma história completamente absurda, sem nenhum sentido, ainda pode ser interessante e divertida quando você desliga seu cérebro durante algumas horas. O Procurado é uma minissérie de quadrinhos de 2003 escrita por Mark Millar, com arte de J.G. Jones, que foi adaptada para o cinema em 2008. Existem algumas semelhanças entre os quadrinhos e o filme, mas eles são bem diferentes, e eu vou analisar aqui o filme, que por sinal conseguiu ser melhor do que os quadrinhos, por incrível que pareça. E atenção, esse vídeo tem spoilers. O filme começa nos informando por meio de texto que há 1000 anos um clã de Tecelões, sim, você ouviu certo, Tecelões, formaram uma seita de assassinos. Não se preocupa, a explicação que vem depois no filme é ainda mais ridícula. Wesley Gibson, o protagonista da história, começa sua jornada como um homem extremamente passivo, indeciso e covarde, trabalhando em um emprego que ele odeia, com uma chefe que o maltrata e um melhor amigo que está tendo um caso com sua namorada, que por sinal o trata como lixo. O filme rapidamente corta para um homem misterioso em um terno que tenta falar com uma mulher sobre seus colegas que foram mortos a tiros, mas eles são interrompidos quando ela é baleada. E a partir daqui damos adeus a qualquer lei da física ou da lógica no filme. O homem pula pela janela, atravessa 2 prédios e elimina seus oponentes, fazendo uma bala fazer curva. Ele recebe uma ligação do homem que enviou os assassinos, que o informa que aquilo era apenas uma armadilha antes de atirar nele. O que não faz sentido nenhum, porque bastava esse cara ter atirado nele quando ele estava lá com a mulher. Por que atirou na mulher e não nele logo de uma vez? Por que atirar na mulher para atrair ele pro prédio, para daí atirar nele no prédio depois dele matar 2 caras? Esses 2 caras não valem nada mesmo? Era descartável desse jeito? Não faz sentido. Mas essa é uma das coisas menos importantes num filme que nada, absolutamente nada faz sentido. Voltando ao Wesley, ele é abordado do nada por uma mulher chamada Fox, que lhe diz que ele é filho do homem que acabou de morrer, um dos maiores assassinos que já existiu, e o atirador é outro assassino chamado Cross, que está parado logo atrás dele. Após uma troca de tiros e uma perseguição de carro que desafia todas as leis da física, Wesley é levado para conhecer o líder dos assassinos Tecelões, agora uma organização chamada A Fraternidade. Um cavaleiro chamado Sloan. Sloan informa a Wesley que ele herdou um poder genético de seu falecido pai, que permite que seu coração bata tão rápido que bombeie tanto adrenalina em seu corpo que ele pode realizar feitos sobre-humanos como pular entre prédios, fazer balas mudarem de direção no ar e ver as coisas em câmera lenta dramática. Sloan oferece a Wesley um trabalho como substituto do seu pai e, para provar que ele tem potencial, força-o a atirar nas asas de algumas moscas usando a ameaça de morte para aumentar sua adrenalina, mostrando que ele é melhor do que Daniel San. Hey, Mr. Miyagi, look. Wesley inicialmente não quer se envolver até descobrir que herdou toda a considerável fortuna de assassino de seu pai. Com dinheiro na conta para os boletos, o rapaz fica um pouco mais confiante, então ele manda sua chefe para aquele lugar e quebra os dentes do Senhor das Estrelas. Não toca em mim! Aceitando a oferta de Sloan, ele começa seu tratamento, que envolve apanhar de várias maneiras para ficar mais forte. A fraternidade aparentemente pode se dar ao luxo de tratar mal seus iniciados porque tem acesso a banhos de um líquido mágico que acelera a cura das pessoas. Leva algum tempo, mas ele eventualmente melhora o suficiente para receber sua primeira missão de assassinato e é informado sobre como seus alvos são escolhidos. Caramba. Eu me sinto estúpido só de falar isso. Aparentemente, há milênios, alguns caras do Oriente Médio estavam tecendo um pano e descobriram que, se interpretassem as imperfeições dos fios sobrepostos como representando zeros e uns, o tear estava dando nomes de pessoas em código binário. É isso aí. Aceita que dói menos, porque essa é a única explicação que o filme dá. Sloan afirma que é o destino
quem lhes dá os nomes por meio do tear para manter o mundo em equilíbrio, e a fraternidade segue um código inquebrável para assassinar cada pessoa escolhida por ele há 1000 anos. Wesley compreensivamente fica muito hesitante em matar alguém por causa de um tear, mas Fox conta para ele a história sobre como seu pai foi brutalmente assassinado por alguém cujo nome havia sido tecido na semana anterior, mas que não foi eliminado pela fraternidade. Isso convence Wesley a realizar o assassinato. Wesley volta ao seu antigo apartamento para pegar uma arma especial que ele deixou lá e aproveita a oportunidade para dar mais uma surra no Andy e beijar a Fox na frente de sua ex-namorada. Tome. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Ao sair, ele é atacado por Cross e acidentalmente mata um dos seus colegas da fraternidade durante o tiroteio. Wesley leva um tiro no braço e, determinado a acabar com Cross por tudo o que ele fez, rastreia a origem da bala até o fabricante, um homem chamado Pequarski, que trabalha no mosteiro onde a fraternidade foi fundada no Oriente Médio. Sloan dá a Wesley a permissão de rastrear Cross, mas secretamente instrui Fox a matá-lo depois que ele concluir a missão, pois o tear revelou o nome de Wesley. Wesley e Fox forçam Pequarski a revelar a localização de Cross e então tem uma batalha dramática em um trem, onde todos os passageiros ao redor deles são mortos sem que ninguém se importe. Surpreendentemente, Cross salva a vida de Wesley, mas este ainda assim atira em Cross, que revela a Wesley que ele é seu verdadeiro pai e não o homem que foi morto no início do filme. Fox admite que isso é verdade, que Wesley foi recrutado pela fraternidade porque ele era o único que Cross não mataria, nem mesmo em legítima defesa. Fox então tenta executar Wesley, mas ele consegue escapar dramaticamente. Wesley acorda e descobre que o velho Pequarski, de alguma forma, o salvou de um rio no fundo de um desfiladeiro e de alguma forma o transportou de volta para a América enquanto ele estava inconsciente, o que não faz nenhum sentido. Nada. Absolutamente nada nessa história até esse ponto faz sentido. Ela vai piorar, mas eu quero destacar que nada até esse ponto faz nenhum sentido. E essa história dele cair, o cara encontrar ele e transportar de volta para os Estados Unidos, como que esse cara levou o Wesley nos braços, no avião? Como que ele conseguiu atravessar o aeroporto com um cara inconsciente e colocar dentro do avião? Quem já viajou internacionalmente sabe, rapaz, é cheio de frescura, cheio de polícia, cheio de burocracia para você viajar. Não é nada fácil. Viajar é uma coisa complicada e que pode gerar vários gastos. E por isso eu quero aproveitar esse momento para falar sobre a nossa patrocinadora de hoje, que é a Nomad, que pode te ajudar bastante nas suas viagens. Porque a Nomad é uma conta internacional, sem burocracia, sem taxa de abertura e sem taxa de manutenção. Você só precisa usar os seus documentos brasileiros e pode comprar dólar no Pix. A Nomad é aceita em mais de 180 países e você pode usar o cartão de débito internacional para compras em outras moedas, saques e tudo isso economizando até 10%, pagando apenas 1,1% de IOF, ao contrário dos 4,38% dos cartões e a cotação do dólar comercial. Além de ser muito mais prático e seguro do que você ficar carregando dinheiro por aí ou ficar perdendo dinheiro fazendo compras através do seu cartão de crédito. Então, escaneia o QR Code, eu uso o link que está na descrição, acessa o site da Nomad para você fazer o seu cadastro, que é super rápido, em até 5 minutos você já faz seu cadastro usando seus documentos. E ao fazer o cadastro usando o meu link e usando o meu cupom Jurandir, você vai ganhar um cashback de até $20 para você usar como você quiser. Então baixa o aplicativo pelo link na descrição ou na sua loja de aplicativos, usa o cupom Jurandir e ganhe seus dólares na primeira operação de câmbio. Voltando para o filme, Pequarski explica para Wesley que seu pai, Cross, não era um vilão. Na verdade, ele estava seguindo o código da fraternidade de forma muito devota. Cross havia descoberto que Sloan estava mentindo sobre os nomes fornecidos no tear e estava fazendo com que pessoas fossem assassinadas para obter lucro pessoal, ignorando o tear quando ele revelou o próprio nome de Sloan. Wesley é incentivado a fugir para fora dos Estados Unidos e se esconder porque Cross nunca quis que ele fizesse parte da fraternidade ou da vida de assassino, mas Wesley decide atacar em vez disso. Ele usa um exército de ratos explosivos para desequilibrar a fraternidade e mata todos os seus membros. Os principais assassinos conseguem pegá-lo, mas ele tem tempo de informá-los de que eles não estão mais seguindo o código da fraternidade e estão matando apenas por dinheiro. Sloan tenta fazer com que todos voltem para o seu lado, revelando que os nomes de todos os presentes já foram tecidos em algum momento, então, se quisessem obedecer ao código, teriam que se matar. A maioria não gosta da ideia, mas Fox, sendo uma crente fanática no código por causa do que aconteceu com seu pai, faz exatamente isso.
Ela atira uma bala que se curva ao redor da sala, matando a todos, inclusive a si mesma. Somente Sloan consegue escapar, mas ele cai numa armadilha que Wesley preparou para ele logo depois, dando fim à fraternidade. Sim, a gente tem muitas perguntas nessa história completamente absurda. Lembra, eu tô falando, ela é divertida pra caramba. Eu lembro quando eu assisti, eu gostei demais. Agora revendo, é um negócio pra você distrair. Os efeitos são muito bacanas, as cenas de ação são muito legais. Esse diretor, que é um russo, ele consegue fazer filmes de ação muito legais, divertidos. Mas do ponto de vista da lógica, eu só tô questionando assim algumas questões da lógica mesmo. Por exemplo, por que esse clã de tecelões estava procurando códigos nos tecidos que eles tinham acabado de fazer em primeiro lugar? Como que aconteceu isso? Como que eles descobriram que tinha código no tecido? Era só um tecido normal. Segunda pergunta. Os operadores de tear de 1000 anos atrás eram fluentes em código binário matemático? Como que exatamente esses tecelões decidiram que os nomes que estavam aparecendo no tear eram de pessoas para serem assassinadas? Será que não eram de pessoas para serem salvas? Eu vou cair! Ou de pessoas, sei lá, para você dar dinheiro para elas, qualquer outra coisa? Como é que eles descobriram que era para matar essas pessoas? Esse tear, ele imprimiu um manual de instrução falando o que era para fazer? Porque não dá para descobrir esse tipo de coisa na tentativa e erro. Próxima pergunta. Em que momento esses tecelões desenvolveram superpoderes? Qual que é a relação entre um tear mágico e os tecelões agora terem super velocidade, agilidade baseada na adrenalina e capacidade de fazer uma bala fazer curva? O que isso tem a ver? Por que eles têm uma cera que cura? De onde é que veio isso? Aliás, isso daqui é o nome de um infame trope, um tipo recorrente de coisas que acontecem em histórias assim, que é o Reed Richards é inútil, por causa do cara do Quarteto Fantástico. Reed Richards é inútil é um trope onde personagens possuem poderes incríveis ou tecnologias incríveis que são inúteis para o resto da humanidade, que poderia estar ajudando muita gente. Só pensar em todos os super-heróis que você já viu da Marvel, da DC, que tem habilidades incríveis, que poderiam estar fazendo coisas assim de curar e acabar com um monte de problema no mundo, mas eles só usam para lutar contra super-vilões. Então, esse tipo de cerinha mágica poderia estar curando milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, mas eles guardam isso. Por quê? Outra coisa, se a fraternidade estava obedecendo certinho o tear, até o momento em que Sloan começa a manipular essa história dos nomes, de onde é que vinha o dinheiro? Porque o Sloan começa a fazer isso por causa do dinheiro, mas eles já recebiam dinheiro antes, não é à toa que o pai do Wesley, o Cross, tinha milhões de dólares na sua conta. Como é que esses caras conseguiam dinheiro? Quem é que pagava por esses assassinatos se antes era simplesmente uma fraternidade dar tanto dinheiro assim, fazer roupa? Tem que avisar os bolivianos que trabalham lá na Zara que eles podiam estar ricos pra caramba. É um pouco preocupante quando o fato de muita adrenalina permitir pular entre prédios, curvar balas e ter um rosto indestrutível é a coisa menos questionável do seu filme. Mas sinceramente o filme é melhor do que o quadrinho, que é uma espécie de The Boys muito grotesco, que tem como objetivo principal apenas perturbar a mente dos leitores. O foco não tá na história, é só ter cenas grotescas, assustadoras, de violência, de tudo quanto é tipo. Mas pelo menos nos quadrinhos não tem tear mágico nem balas que fazem curva. O filme exige um nível de suspensão de descrença, mas ele consegue fazer isso por causa do personagem. Wesley é um nerd e também um bunda mole, um homem fraco, traído pela namorada e pelo amigo, que de repente tem superpoderes, ganha um beijo da Angelina Jolie e dá uma surra no amigo traidor. Isso dá pra gente uma sensação de conquista. Mas existe um problema com o personagem. O tear serve como metáfora para os sistemas e estruturas que as pessoas frequentemente permitem controlar suas vidas, evitando a responsabilidade de tomar decisões por conta própria. No caso de Wesley, ele inicialmente aceita o tear como uma força absoluta, que dita o curso de sua vida e fornece um propósito em meio ao caos pessoal. No entanto, esse propósito é delegado ao tear, e, portanto, não é genuinamente autônomo. Wesley está apenas seguindo um código moral externo que o obriga a matar aqueles cujos nomes são revelados de forma mágica em uma máquina. Isso se reflete no famoso dilema existencial de ser livre para escolher, mas optar por seguir ordens cegas.
É interessante observar que, embora Wesley pareça ganhar controle sobre sua vida ao se tornar um assassino poderoso, no final ele não escapa completamente dessa submissão ao tear. Quando Wesley mata Sloan, Wesley está fazendo exatamente aquilo que o tear tinha dito que era para ser feito. Ou seja, Wesley ele ainda é submisso ao tear. Ele acha que está fazendo sua própria vontade, mas nessa história o tear é um Deus soberano e todo mundo ao seu redor vai fazer exatamente o que ele deseja. E assim o tear consegue cumprir com o seu objetivo final. Ele manipula todas as situações para que Wesley cumpra o seu destino. Portanto, Wesley não é um homem completamente livre, mesmo quando ele está agindo por conta própria, quando ele acha que está finalmente ganhando autonomia e poder sobre as suas decisões, ele descobre que existe uma força muito maior e além dele que controla todo o seu destino. É claro que esse filme não tem nenhuma intenção de ser uma reflexão filosófica ou teológica, ele é simplesmente um filme de ação, mas é interessante ver qual que é a cosmovisão dos escritores que foi manifestada através desse personagem. Você já assistiu, eu espero que você já tenha assistido, senão você pegou muito spoiler. Você gostou desse filme quando você assistiu? Você já viu algum outro filme com coisas tão malucas ou mais malucas do que as coisas que acontecem nesse filme? Deixa aí nos comentários, também se inscreve nesse canal e deixa o seu like. O like é de graça e faz muita diferença pra gente. Um forte abraço e arrivederci.